Olá, você que estava acompanhando a programação da TV Justiça. Vai começar agora mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da Justiça que impactam o seu dia a dia e reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. O tema do programa de hoje é racismo e as ações afirmativas adotadas pelo Poder Judiciário. Nós somos mais da metade da população brasileira. Segundo o IBGE, 54% dos brasileiros são negros. Só que ser maioria, em várias ocasiões, não reflete em oportunidade e acesso. Nessa edição do Link CNJ, a gente fala sobre os impactos do racismo no país e os desafios para superar a subrepresentatividade na estrutura do Poder Judiciário. O perfil sociodemográfico dos magistrados, realizado em 2018 pelo Conselho Nacional de Justiça, revelou que apenas 18% dos juízes de todo o Brasil são negros. A subrepresentação dos negros no Poder Judiciário é um reflexo do racismo que existe no nosso país. Na verdade, a questão racial, ela sempre perpassou pelas políticas de Estado, políticas de exclusão de um determinado grupo racial na nossa população. Isso veio a se refletir em várias áreas e esferas da vida humana e especialmente na representação em todos os poderes de Estado. No ano passado, depois da onda de protestos em todo o mundo contra o racismo após a morte do norte-americano George Floyd, um grupo de trabalho foi criado no âmbito do CNJ. O resultado foi o relatório Igualdade Racial. 22 propostas foram apresentadas com o intuito de criar uma política antirracista do Poder Judiciário. É um trabalho do qual a gente se orgulha muito porque é fruto realmente de uma construção coletiva, né? Não é um trabalho individual, não é um trabalho de A, B ou C, é fruto de uma construção, termos chegado até o grupo de trabalho existir e aquilo que dele foi extraído. Uma das propostas do grupo de trabalho é atualizar a Resolução 203, aprovada em 2015. A deliberação instituiu a política de cotas do Judiciário, que reserva 20% das vagas dos concursos de magistratura para candidatos negros. As mudanças já estão em tramitação no Conselho. Embora existam as cotas, 20%, né, das cotas, mas muitas vezes os concursos, eles, no resultado final da aprovação, às vezes acontece de ter 1 ou 2, né, um percentual muito baixo. E isso muitas vezes tem que se refletir a respeito do próprio processo seletivo. Eis a razão que o grupo de trabalho fez uma proposta específica para a alteração da Resolução 75 e que agora está em tramitação do CNJ. Aliada a essas medidas, novas ações vão partir da parceria firmada entre o Conselho Nacional de Justiça e a Faculdade Zumbi dos Palmares. O acordo assinado prevê a realização de pesquisas de avaliação, observação e monitoramento de políticas afirmativas e de cotas raciais nos concursos da magistratura, nos estágios, órgãos e ambientes da Justiça. A juíza Adriana Cruz ressalta a importância da formação dos juízes. Interferimos nos conflitos, nós interferimos na vida das pessoas e a gente tem que entender e saber como esses conflitos se organizam e se estruturam, e se o racismo ele é estrutural, ele obviamente vai estar também informando todos os conflitos que nos são apresentados, que chegam às nossas mesas para solução e para a gente prestar um serviço eficiente, um serviço que realmente atenda a população. Para o futuro, a ideia é que, somadas, essas iniciativas reflitam em mudanças concretas para além do judiciário. Uma sociedade que se constitui racista vê a composição de um tribunal majoritariamente branco e masculino e compreende isso como normal. Né? Então, é disso que a gente está falando, para que a gente possa aprofundar os nossos conhecimentos, os nossos estudos e a nossa forma, o nosso atuar jurisdicional a partir de diferentes perspectivas e não a partir de uma estrutura racializada onde pessoas negras só se inserem no sistema de justiça para sentar no banco dos réus ou no banco daqueles que vão reclamar alguma privação que eventualmente tenham sofrido por conta de todas essas violências que existem no nosso país. O CNJ vem trabalhando nessas diversas pautas, né, tanto do ponto de vista da sua atuação, né, da atuação normativa do próprio CNJ, como também para promover uma atuação jurisdicional dos tribunais do país, nesse sentido de promover uma política antidiscriminatória.
E vamos então conversar mais sobre esse tema. Aqui comigo estão Daiane Brito Reis, professora associada e diretora do Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E também Fábio Esteves, juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e membro do Encontro Nacional de Juízes e Juízas Negros, o ENAJUM. Obrigada pela participação aqui no nosso programa. Doutora Daiane, a gente tem ouvido muito nos últimos anos a questão do racismo estrutural, que existe esse conceito aqui no Brasil. Eu gostaria que a senhora explicasse, então, o que vem a ser o racismo estrutural. Olá, eu cumprimento, então, você, Carla, o doutor Fábio Esteves. Infelizmente, a gente tem sociedades que foram assentadas e estruturadas no racismo. É o caso da sociedade brasileira, por exemplo. Nós temos um processo de extinção da escravização no Brasil, mas não temos, ao mesmo tempo, nenhum tipo de política que permitisse a esta população antes escravizada o ingresso, o acesso ao mercado de trabalho e à sociedade que ora se estruturava ali naquele momento. Paralelo a isso, a gente tem também um conjunto de ações que vão deixar a esses homens e mulheres um tipo de marca, né, de que eram escravos, mas que na condição de homens e mulheres livres eram preguiçosos, enfim, um conjunto de estereótipos que vão marcar essa sociedade. Isso vai acontecer durante muito tempo, é importante a gente sempre mencionar que, paralelo a este processo, você tem também uma construção científica que renegava determinados grupos sociais, e aqui a gente está falando do povo negro, né, do ex-escravizado, a condição de subhumanidade, de inferioridade, então, sem acesso às estruturas sociais, sem acesso ao mercado de trabalho, e ainda contando com um conjunto de estereótipos que eram colocados sobre essas pessoas, sobre esses homens e mulheres, e que vai se espalhar sobre a sociedade mais ampla, a gente vai ter aí uma situação extremamente complicada e que vai se perpetuar durante muitos anos. Muito do que a gente ainda vivencia na sociedade brasileira no século XXI é fruto de todo esse processo de construção. Como é que o direito ele se comporta nesse processo histórico que a gente viu os negros inseridos, principalmente quando houve aí, o fim da escravidão no país? Como é que o direito vem se comportando, na verdade, no século passado, se comportou? Olá a todos, Daiana, professora Daiana, Carla. O direito é preciso citar que ele funciona como uma engrenagem para que essa reprodução do racismo estrutural seja permitida. A gente precisa destacar que nenhum processo que gerou a desigualdade, a subalternidade, a hierarquização entre esses grupos sociais foi realizada fora da lei. A legislação, ela deu o formato de legalidade e legitimidade, por assim dizer, a esse processo. Isso podemos observar quando, no período pós-escravidão, criminalizamos a religião, criminalizamos a capoeira, criminalizamos a vadiagem, e aí você observa que é um tipo penal dirigido aos ex-escravos que estavam sem atividade ocupacional. Também temos, na metade e meados do século passado, legislações durante o período militar proibindo a discussão da discriminação racial, considerando, inclusive, ato subversivo previsto na Lei de Segurança Nacional. E também vamos ter, de uma maneira um pouco mais ampla, a própria interpretação do princípio da igualdade, quando já, né, nos anos 2000, no fim dos anos 90, rejeitou todo tipo de reconhecimento de ação afirmativa como sendo constitucional, porque utilizou de uma interpretação que levava em consideração a igualdade formal, universal e neutra. Então, o direito chancela a perpetuação desses processos de desigualdades estruturais. Mas é um processo que a sociedade brasileira ainda tem uma longa jornada pela frente. Nós somos um país mais desigual do mundo, não é só em termos econômicos, o segundo país mais desigual do mundo, não apenas em termos econômicos. Nós somos o país que mais matamos homossexuais, o país que mais tem um racismo mais violento em termos de racismo. O racismo nosso não é só uma desigualdade de lugares, não é só uma desigualdade econômica, não é só uma desigualdade de poder,
mas é uma desigualdade em termos do não ser, né, como diz a Paula Pires, né? É uma anulação completa desses sujeitos que fazem parte deste grupo racializado. E outras violências que nós vamos observar neste procedimento. E o princípio da igualdade tem a capacidade de recuperar isso a partir dessas experivivências que podem ser, que deveriam ser, que devem ser tematizadas na sua interpretação. Então, é uma aposta. A gente precisa compreender que aqui nós não temos uma fórmula matemática, dizer, olha, o direito é isso e deve ser isso. Não. É preciso que nós compreendamos que o direito, enquanto prática interpretativa, é resultado da atividade humana, né? Resultado do pensamento, é resultado das construções. Por isso que é necessário que essas discussões estejam o tempo todo sendo tematizadas para que a gente consiga descortinar os nossos horizontes históricos e pensar um futuro um pouco mais promissor. Bom, doutora Daiane, a gente viu aí ao longo do século XX também legislações surgindo, trazendo essa problemática. E eu gostaria que a gente comentasse um pouquinho. A gente tem hoje o racismo como crime, a gente tem injúria racial, só que a gente vê também muitos crimes de racismo, muitos atos de racismo sendo colocados como calúnia. Por que hoje é tão difícil punir o crime de racismo no Brasil? O Brasil, ele cresce, né? Ele se desenvolve sob a égide da democracia racial, né? Isso a partir dos anos 30 a gente vai ter com muita força no Brasil, na ideia de se buscar um ideal brasileiro, de se construir uma identidade nacional, a gente começa a trabalhar com a noção de que somos aqui um país que se formou a partir da construção de 3 raças e que temos oportunidades para todos e que é um país onde, querendo, todos podem, só que não. Só que, efetivamente, o que a gente vai encontrar não é isso. E mais, a gente vai ter no Brasil também uma ideia de que não falamos em raça para evitar o racismo. Então, durante muito tempo, e a partir dessa noção de que, diferente dos nossos vizinhos aqui do norte, em que o racismo era declarado, no nosso caso ele sequer existia. Então, falar de racismo, falar em racismo, falar em raça, era quase que um tabu na sociedade brasileira, né? E o que vai prevalecer é essa noção de que é um país democrático. Isso vai atravancar muito, inclusive, a nossa própria autoconstrução, né? Se entender negro era se entender dentro desse processo de exclusão. Identificar o racismo era ser identificado como negro, era se identificar. A partir dos anos 90, isso vai ganhar uma nova roupagem. E aí é importante dizer que a partir da metade dos anos 90, a construção da Conferência Mundial de Durban, a própria conferência no final dos anos 90, vão trazer novamente esse debate no cenário brasileiro. E é importante dizer que na segunda metade dos anos 90 que a gente vai ter a agenda racial, inclusive, em todo o debate dos presidenciáveis. É a primeira vez na história do Brasil que isso vai acontecer. Isso vai acontecer no início de 94, mais ou menos, a gente vai ter isso em 98 novamente, e a gente vai ter isso muito fortemente a partir de 2002. A própria Conferência Mundial de Durban e o Plano Nacional para o Enfrentamento do Racismo, isso vai ser fundamental para se espalhar essa discussão na sociedade brasileira. Bom, a própria legislação antirracista no Brasil, ela vai acontecer muito tardiamente, né? E com muitas dificuldades para o entendimento do que era racismo, o que foi a Lei CAO, o que foi a Lei... Bom, 12.700, não, essa é de cotas. Espera aí, tem muitas legislações. Uhum. A Lei CAO e depois a lei que substitui a Lei CAO. Como que a própria Lei CAO ela vai entender o racismo, não dizia respeito ao racismo que se praticava no Brasil, né? O racismo no Brasil ele é muito elaborado, né? Ou pelo menos não se dizia que as pessoas não podiam entrar em determinados locais porque eram negras. As pessoas não diziam que ela não ia ter acesso ao emprego porque era negro. Elas tinham outras formas de dizer. E a legislação não dava conta desse racismo que era praticado no Brasil. Então, bom, isso é um processo de construção. A gente tem hoje um maior enfrentamento, um maior debate, mas ainda temos
pouca punição. Nós vemos todos os dias, são inúmeros os casos, tanto casos de racismo, a questão verbal, a injúria racial, como outros casos que não são tipificados como racismo, mas que efetivamente nós sabemos que aquelas pessoas morreram porque eram negras, que foram presas porque eram negras, que foram acusadas do roubo da bicicleta porque eram negras, que foram, enfim, são pessoas que estão marcadas por sua cor, são pessoas que são impedidas de viver, que são marcadas para morrer por conta da sua cor. E só para não desconsiderar o momento que vivemos, é muito grave, por exemplo, que não tenhamos, por exemplo, dados por raça, cor de vacinados e de mortos por Covid no Brasil, por exemplo. Isso dá conta do que é ainda esse processo na sociedade brasileira. Ou seja, doutor Fábio, a gente tem um caminho muito longo aí pela frente. Eu gostaria que a gente pegasse todas essas questões que a doutora Daiane citou em relação, porque vários desses casos, né, a maior parte desses casos passa pelo judiciário. E aí, quando a gente olha também o judiciário, o perfil do juiz, a gente sabe que menos de 20% hoje dos juízes são negros. De que forma, né, essa baixa subrepresentatividade, ela impacta até nas decisões desses casos? Bom, como eu disse, em termos de justiça, serviço público de justiça, ele é resultado dos processos de interpretação. E não se interpreta sem que nós nos colocamos, né, nos coloquemos no mundo a ser interpretado. Não nos interpreta se nós nos coloquemos enquanto sujeitos com pré-compreensões, sujeitos que são produto do meio onde vivem. Isso não é nenhuma novidade, né? Inclusive, se a gente pegar a doutrina mais formal que existe, lá com o professor Conrad Hess, já está lá bastante presente. Agora, se a gente tem, então, os sujeitos que têm um determinado mundo da vida a serviço do processo de interpretação, nós, então, teremos uma visão parcial dessa sociedade. Se nós hoje temos 56% da população brasileira autodeclarada negra e a magistratura, que é uma instituição democrática, temos apenas 18% dessa população ali representada, e considerando que o labor da jurisdição é esse labor interpretativo, vivencial, experivivencial, a gente, de fato, tem um desencontro muito sério aí. Não estou dizendo que os juízes não negros julgam pior que os juízes negros, mas o significado da pluralidade é fundamental aí. Isso nós temos já demonstrações bastante sérias no sentido de que mulheres negras julgadas por juízes brancos, juízes homens brancos, têm um resultado muito diferente. Vimos agora o Tribunal do Júri que julgou George Floyd, também preocupado com a diversidade, especialmente de raça, naquele julgamento, para compor o corpo de sentença. É evidente que uma justiça que não compreende na sua estrutura a maior gama possível de representatividade de uma sociedade não consegue compreender quais são as dores dessa sociedade, quais são os conflitos, as origens do conflito dessa sociedade. O meu ponto de vista, ele é a partir do mundo de onde eu vivo. E se do mundo de onde eu vivo, da instituição da qual eu faço parte, infelizmente, representa uma parcela muito hegemônica e particular de uma sociedade, o resultado da justiça será esse. Então, é preciso entender que nessa engrenagem do racismo estrutural, nós temos as instituições. Não existe uma sociedade que está estruturada no racismo sem que as suas instituições também não sejam, que não correspondam em alguma medida a este racismo, principalmente as instituições públicas. É impossível dizer há uma sociedade racista com instituições não racistas, com instituições democráticas. Isso não é verdade. Inclusive, uma maneira de reproduzir esse racismo as instituições reproduzi-lo dentro dessa lógica. Então, o judiciário tem um desafio muito grande. Se quiser ser uma instituição democraticamente credenciada perante a sociedade. E nós temos hoje, né, poderia até dizer, uma revolução em andamento. O Conselho Nacional de Justiça chamou para si essa responsabilidade, criou um grupo de trabalho que tem desenvolvido não só discussões, mas proposto políticas públicas para a redução do racismo institucional, para o enfrentamento do racismo no âmbito do Poder Judiciário, em duas esferas, seja na esfera interna, como seja na prestação de serviços de justiça. A Escola Nacional de Formação de Juízes
inclui no seu programa de formação as questões raciais também. Os tribunais de justiça pelo país todo, tribunais não só de justiça, mas trabalhistas e federais, têm criado núcleos, comitês, coordenações para discutir diversidade racial no âmbito dessas instituições. E as associações de magistrados também têm tomado cuidado na composição da sua estrutura, na atividade social das instituições, dessas associações, para poder discutir também a igualdade racial, como fizemos aqui, como foi feito lá em Pernambuco, lançamento de cartilhas e outros eventos. O próprio Encontro Nacional de Juízes e Juízas Negros, ele é forjado no seio das associações de juízes e hoje conta com parceria dos tribunais e outros órgãos do sistema de justiça. Tudo isso para que nós consigamos fazer o básico, né? Eu hoje aposto muito no básico, eu aposto numa justiça sensível à injúria racial, sensível ao racismo e, claro, que a gente possa avançar para as medidas contra o racismo estrutural, porque hoje nem isso a gente consegue fazer. Hoje a gente tem, aqui na capital, no ano 2017, mais de 500 notificações, digo subnotificações, porque esse número deve ser 5, 6 vezes mais, porque hoje a população é descrente em procurar a justiça para denunciar uma injúria racial, porque sabe que aquilo será desqualificado em alguma altura do processo. Então, das 500, a gente teve 6 notificação dessa que se tornou um procedimento investigatório. Dos 6 procedimentos investigatórios, apenas 1 chegou à denúncia e que não chegou à condenação. Então, veja, como que esse país, né, que tem uma violência tão brutal em termos raciais, não tem resultado, não tem a justiça apurando, condenando e processando pessoas nesse sentido. A gente ainda não tem essa compreensão, né? E a professora Daiane colocou muito bem por que a gente tem isso. Porque isso foi de maneira muito sofisticada, muito bem elaborada no sentido de normalizar tudo isso dentro da nossa consciência coletiva. A gente está falando aí que é para fazer o básico e além do básico a gente precisa de todo mundo. A população tem que entender que é necessário ser antirracista e ser antirracista é reconhecer privilégios, é saber que tem que se meter no problema. Eu agradeço, infelizmente, o nosso programa, o nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço mais uma vez a participação de Daiane Brito Reis, professora associada e diretora do Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e Fábio Esteves, juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e membro do Encontro Nacional de Juízes e Juízas Negros, o ENAJU. Agora você fica com as notícias da Justiça no nosso giro pelos estados e tribunais do país. Em Tocantins, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado aprovou uma resolução que trata da inclusão sociopolítica das comunidades quilombolas como ação permanente da Justiça Eleitoral de Tocantins. Segundo autoridades do Poder Judiciário local, a participação das minorias é fundamental no sistema democrático e para tornar as políticas públicas efetivas. Na prática, a resolução prevê ações de conscientização, capacitação, mobilização, formação e inclusão sociopolítica das comunidades quilombolas do Tocantins. Em Minas Gerais, a Defensoria Pública do Estado tem adotado ações para combater o racismo na instituição. Desde o ano passado, a Defensoria criou a Câmara de Estudos de Igualdade Ética Racial, Gênero e Diversidade Sexual, onde vários temas são debatidos. Este ano, o Conselho Superior da Defensoria Pública de Minas Gerais aprovou um procedimento que visa a efetivação plena da política de cotas raciais. Com a decisão, o sistema de cotas, que estava sendo considerado até a convocação de novos defensores, passou a ser considerado em todas as fases do concurso, observando o critério de alternância e proporcionalidade que a lei determina. E agora vamos ao estado do Amazonas, onde o Tribunal de Justiça tem buscado alternativas para enfrentar a cheia do Rio Negro. Desde 2021, o nível do Rio Negro, que banha Manaus, atingiu a marca de 30 metros e 2 centímetros. É a maior cheia da sua história desde o início dos registros em 1902. De acordo com dados da Defesa Civil, mais de 400 mil pessoas foram afetadas pela cheia em quase todo o estado, com quase 80% dos municípios em situação de emergência. A subida das águas obrigou o Judiciário a adotar algumas medidas para continuar os serviços administrativos e judiciais no interior. Para cumprir os mandados de intimação
E citação, por exemplo, quando o oficial de justiça não consegue acessar o local devido à enchente, as comarcas estão adotando a intimação das partes por aplicativo de mensagem ou por telefone com a fé pública do oficial de justiça. No Careiro da Várzea, município da região metropolitana de Manaus, o Fórum de Justiça está embaixo d'água e a comunidade se locomove por meio de pontes de madeira construídas para o acesso às casas e aos estabelecimentos. Na zona rural, os oficiais estão indo até o cidadão, usando canoas e outros tipos de barcos. Em outras comarcas, os móveis, computadores e outros equipamentos dos fóruns de justiça estão sobre marombas, como são chamadas as plataformas de madeira construídas para suspender o assoalho acima do nível da água. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas postagens nas redes sociais do CNJ que marcaram a semana. Olá pessoal, na última semana um post deu o que falar nas nossas redes, e isso porque lembramos que quem ajuda um criminoso a fugir está cometendo o crime de favorecimento pessoal. É isso mesmo, segundo o artigo 348 do Código Penal, quem auxilia o autor de um crime a fugir ou a se esconder da ação da autoridade policial pode ser punido com até 6 meses de detenção. Mas existem exceções. Um pai, por exemplo, não é obrigado a delatar o seu filho. Portanto, é isento de pena o ascendente, o descendente, o cônjuge e o irmão do criminoso que presta auxílio a ele. Está tudo bem explicadinho no post lá nas nossas redes, confere lá. E no último dia 28 de junho, para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, o Conselho Nacional de Justiça lembrou importantes marcos do Judiciário para a promoção da igualdade e do respeito para essa população. Exemplo disso é a resolução do CNJ, que proíbe que cartórios neguem a realização de casamentos civis a casais homoafetivos. Outra importante decisão para a busca do bem-estar social dos usuários dos serviços judiciais e daqueles que atuam nesses espaços foi a edição da Resolução 270/2018, que garante a possibilidade do uso do nome social às pessoas trans, travestis e transexuais, incluindo magistrados, estagiários, servidores e terceirizados. E não podemos esquecer da decisão histórica do STF, proferida em 2019, que enquadrou na lei de racismo a discriminação de pessoas homossexuais e transexuais. Todas essas ações são para garantir o direito de ser quem se é para a população LGBTQIA+. No Twitter do CNJ, você encontra mais ações do Judiciário sobre essa temática. Por hoje é só. Até mais! Vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira. Olá, eu sou Adriana Maria dos Santos Queiroz de Oliveira, sou juíza titular da Primeira Vara Cível da Infância e Juventude da comarca de Quirinópolis, no estado de Goiás. Sou juíza há 10 anos, na qual eu ingressei aqui no Tribunal de Justiça do estado de Goiás, após um longo período de preparação e dedicação para o ingresso no concurso da magistratura. Desde adolescente, sempre tive um sonho de trabalhar junto com a justiça social e busquei na formação do curso do direito essa oportunidade. Eu iniciei uma preparação trabalhando durante todo o dia e estudando apenas à noite, após o expediente de trabalho, e assim me dediquei durante 7 anos prestando concursos, e após muitas reprovações, eu finalmente consegui a minha aprovação do ano de 2010, junto ao Tribunal de Justiça, aqui de Goiás, assumindo como juíza de direito em janeiro de 2011. Até os dias atuais, ainda encontro pessoas que duvidam e questionam da minha capacidade para ser julgadora, para ser uma magistrada. Esses questionamentos, essa desconfiança, muitas vezes não vem de uma forma direta, mas de maneira indireta. Como, por exemplo, ao chegar ao gabinete do juiz, e mesmo eu estando diretamente, pessoalmente, às vezes, por vezes, no momento atendendo as partes, dirigirem a mim perguntando onde estava a juíza. Porque pode ser, ainda temos infelizmente, uma certa estranheza por parte de algumas pessoas de ver pessoas negras no exercício da magistratura. Como também, por exemplo,
ao adentrar as dependências do Poder Judiciário, ao buscar o acesso ao elevador privativo dos magistrados, sempre vejo, né, uma certa estranheza da pessoa que está ali conduzindo os trabalhos, ao me questionar, ao me alertar, aliás, de que aquele elevador era privativo para magistrados. No momento no qual eu respondo, então eu estou no lugar certo, né? Apesar de termos alguns avanços, é notório que ainda persiste nas entranhas das instituições, e o Poder Judiciário não escapa dessa estatística, que ainda persiste, né, nas suas estruturas o chamado racismo estrutural, né? A não compreensão, a não aceitação, a estranheza de ver pessoas negras nesses ambientes ocupando cargos como o da magistratura ainda reflete uma certa desconfiança das pessoas. Mas isso, obviamente, deve ser enfrentado e, aos poucos, nós temos a pretensão de mudar. A mensagem que eu gostaria de deixar a todas as pessoas nesse momento é que jamais desistam dos seus sonhos, principalmente pelo mero fato de alguém dizer que você não tem a capacidade, que esse lugar não é para você, por uma questão de cor, né, de pele e de origem de raça. Isso não é fator que vai afastá-lo de alcançar esse objetivo. Chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigada a você que esteve com a gente até agora. Eu espero você no próximo programa.